Vossa Presidência, vereador Zé do Carmo. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Deodato Ramalho. Senhor presidente, meus colegas vereadores, eu queria inicialmente pedir para liberar... já era para ter... Presidente, por favor, só conte o tempo quando liberar aí essa imagem. Porque... Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria inicialmente dizer que trago esse debate de hoje com muita tranquilidade a respeito desse rumoroso caso da ação penal 470, que para uns foi apelidada e chamada, a alguns momentos até pejorativamente, de mensalão, e para outros, que não são poucos, inclusive com grandes juristas entre eles, chamam de mentirão. E eu queria, antes de adentrar nos argumentos que eu quero utilizar para debater com esta casa, para debater com a sociedade fortalezense e com quem nos assiste, antes de entrar propriamente no tema, dizer que, como advogado, eu quero deixar claro uma posição, inclusive como petista. Quero deixar absolutamente claro que eu não defendo a ideia de que se um eventual criminoso não foi punido no passado, não significa que outro que veio depois não deva ser punido. Longe disso. Agora, quero situar a minha fala, inclusive na linha do que já abordou aqui semana passada, aliás, essa semana o vereador Carlos Mesquita, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça brasileira, por quem nós devemos ter o maior respeito, ainda mais eu na condição de advogado, mas no Estado democrático de direito, numa república, nenhuma instituição está acima do bem e do mal, nem mesmo o Poder Judiciário. E graças a Deus, este país, a partir do governo Lula, entrou num novo momento em que as ações do Poder Judiciário passaram a ser discutidas. Por isso é que nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Justiça, que ainda com as suas limitações, foi um avanço nesse sentido. Não que nós tenhamos já desvendado toda a caixa preta que historicamente tem se constituído o Poder Judiciário neste país. Mas a partir de casuísmos que a Suprema Corte, ao analisar esse processo, estabeleceu nessa análise, estabeleceu nesse julgamento, a partir desses casuísmos, como por exemplo, senhor presidente, e aí eu me refiro à ideia e reafirmo que não justifico, não defendo que pelo fato de não ter sido julgados os processos de corrupção, não ter mandado para a prisão vários bandidos dessa nação, no item da corrupção, não significa que se no momento posterior, se tiver a comprovação da culpabilidade de algum político, seja inclusive do meu partido, que não deva ser punido. Quero deixar absolutamente claro sobre isso, mas quero refletir, senhor presidente. O Supremo Tribunal Federal, quando analisou o processo, vários processos da privataria tucana, principalmente quando analisou o processo que é de 1998, que foi o chamado mensalão mineiro, e aí sim com verbas públicas declaradas, que eram as verbas de Furnas, senhor presidente, em confronto, por exemplo, em relação ao processo penal, a ação penal 470, que tem a ver com recursos privados da VisaNet. Para quem não sabe, VisaNet é uma empresa privada constituída de vários bancos nacionais e internacionais, são 21, salvo engano, bancos, entre os quais o Banco do Brasil, mas que é, de fato, uma empresa privada. Peço uma parte, vereador Deodato Ramalho. O desmembramento foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, o desmembramento. Ou seja, o Supremo entendeu que todos aqueles acusados deveriam ser julgados no Supremo Tribunal Federal como instância única, pelo foro privilegiado. Contraditoriamente, ou não por acaso, não sei porquê, na mesma situação, o Supremo Tribunal Federal, em relação ao processo que envolve o PSDB, de Minas, inclusive o senador Eduardo Azeredo, de Minas e do Brasil inteiro, porque foi a campanha de 98, a campanha do Fernando Henrique Cardoso, com o mesmo Marco Aurélio da DNA. E aí,
esse processo foi desmembrado, ou seja, os réus tiveram direito a ser processados, né, a partir do juízo de primeiro grau. Então já mostra aí 2 pesos e 2 medidas que faz com que, no mínimo, nós tenhamos o benefício da dúvida para entender que a Suprema Corte deste país utilizou 2 pesos e 2 medidas para tratar esses 2 casos aparentemente semelhantes, mas que são absolutamente distintos na origem dos recursos. Um tem a origem em recursos privados, que são os recursos de Furnas, e o outro, a origem dos recursos, são da VisaNet, que é uma empresa privada. Senhor presidente, e até o casuísmo se estendeu desde o primeiro momento até o momento, senhor presidente, agora das prisões. E aí eu quero dizer com muita tranquilidade, como militante da área de direitos humanos, eu, vereador João Alfredo, somos conhecidos nesse Estado, na luta que nós empreendemos no passado e ainda fazemos agora, em relação ao respeito ao Estado Democrático de Direito. Nós defendemos, e muitas vezes sob a acusação de segmentos reacionários, vereador Guilherme, de que defendíamos bandido, quando defendíamos que um preso tem que ser tratado dentro da lei. Quando defendíamos e defendemos que quem é condenado a um regime semiaberto não pode ser trancafiado. Mas tudo foi absolutamente articulado, não apenas para prender, mas também para humilhar, também para levar para a opinião pública, simbolicamente, no dia 15 de novembro, dia da República, que o grande herói nacional, aliás, eu quero dizer também, senhor presidente, que não acho que toda a carga de crítica na decisão do Supremo deva pesar apenas em cima do ministro relator Joaquim Barbosa, mas também da maioria do Supremo Tribunal Federal, que em vários momentos, por exemplo, não desautorizou arbitrariedades realizadas pelo relator do processo, como, por exemplo, negou, senhor presidente, negou o acesso de advogados, negou o acesso ao inquérito 2474. Senhor presidente, eu sou advogado de carreira do Banco do Brasil, eu conheço como é que a instituição funciona, e a instituição funciona, senhor presidente, em colegiados. O Henrique Pisolato, esse que, segundo notícias, fugiu para a Itália por conta da cidadania italiana, ele fazia parte de um colegiado. Estranhamente, senhor presidente, foi retirado do processo todos os outros membros da diretoria de marketing do Banco do Brasil e foi colocado apenas o Henrique Pisolato, porque os outros membros eram oriundos da época do Fernando Henrique Cardoso, da época do governo do PSDB. Então, senhor presidente, o papel da mídia tem que ser destacado. E aí, eu queria deixar a reflexão dos democratas, dos que primam pelo Estado Democrático de Direito. Qual a tranquilidade de um cidadão, seja o cidadão humilde ou seja o mais poderoso do país, quando nós verificamos e lemos esta frase, que foi repetida muitas vezes, a ministra Rosa Weber, com todo o respeito que devemos ter, uma magistrada da Suprema Corte do país, mas como admitir, em qualquer julgamento, vereador Guilherme, seja contra o mais humilde do cidadão comum deste país, seja contra o mais poderoso. Aliás, estranhamente, alguns segmentos reacionários têm colocado, vereador Wagner, que os poderosos desse país são Zé Disseu e José Genuíno, que tem uma humilde casa para morar lá em São Paulo e que, operado recentemente do coração, correndo risco de vida, com direito a uma prisão no regime semiaberto. O ministro Joaquim Barbosa, candidatíssimo a presidente da República deste país, faz um carnaval, coloca os réus no avião para sair desfilando de São Paulo para Minas, de Minas para Brasília, quando são réus que, ainda que se admita o cumprimento da pena parcialmente, porque não transitou ainda em julgado, chame por essa humilhação, inclusive com risco de vida para o ex-presidente do PT, José Genuíno. Como um advogado, o vereador Acrísio, pode ter como algo tranquilo, como pode ter um advogado ou qualquer cidadão ter como legitimamente dentro do Estado Democrático de Direito, ouvir de um juiz, seja o mais humilde juiz
de primeira instância, mas principalmente uma ministra da Suprema Corte do país, que diz: não tenho prova cabal contra Disseu, mas vou condená-lo, porque a literatura jurídica me permite. Isto é muito grave, meu caro vereador Didi Mangueira. E como admitir no mérito, o PT comprou para governar 7 parlamentares, entre os quais parlamentares do PT, e não comprou nenhum senador, quando nós temos o sistema bicameral, vereador, que não adianta Deodato, votar depois na Câmara, permite uma parte. que não adianta votar na Câmara, também se não votar no Senado. Senhor presidente, e o que dizer deste diálogo, vereador Didi? Um diálogo travado no ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa, que, aliás, o ministro Marco Aurélio foi o único que, naquele momento, se indispôs e levantou a questão, porque o ministro relator do processo escondeu o inquérito 2474. Ele decretou o sigilo desse inquérito, que estava depois sendo conduzido por um juiz da 12ª vara, salvo engano, de São Paulo, e ele não deixou os advogados terem acesso a esse processo, a esse inquérito. Sabe por quê, vereador, ou meu caro vereador Marco Aurélio? E aí tem que ser via público esclarecer isso, porque há uma perícia da Polícia Federal, porque há uma auditoria do Banco do Brasil, dizendo, meu caro vereador Guilherme, que não se trata de recursos públicos, dizendo, vereador Guilherme, que o Tribunal de Contas da União auditou os únicos recursos que poderiam de fato ser considerados e eram recursos públicos, são os recursos da Câmara Federal, que levou à condenação do João Paulo Cunha, deputado federal do PT de São Paulo. E o Tribunal de Contas da União, vereador Adelmo, auditou esses contratos a pedido do João Paulo Cunha e declarou que não encontrou nenhuma irregularidade naqueles processos. Será que é esta democracia que nós estamos construindo nesse país, onde as garantias individuais do cidadão brasileiro podem estar na mão de um juiz que diz: não tenho prova, mas a literatura jurídica me autoriza a condenar com base na teoria do domínio do fato, que é uma teoria criada pelo alemão Klaus Rochin, e que já ele próprio é um cidadão já de idade, num debate em São Paulo, disse que o Supremo Tribunal Federal cometeu uma atrocidade, deturpou a tese da teoria do domínio do fato. Mas, senhor presidente, o que dizer, senhor presidente? Telespectador, eu partilho da ideia, desde que iniciei a minha vida pública, de que todo corrupto tem que ir para a cadeia. Eu partilho do pensamento, vereador Guilherme, que um corrupto, quem desvia dinheiro público, merece uma reprimenda muito mais dura do que um assaltante de banco, do que alguém que nos assalta no dia a dia da cidade de Fortaleza ou de qualquer parte do Ceará. Porque aquele que assalta individualmente está fazendo um grave dano ao cidadão, mas ele está, naquele momento, atingindo especificamente a uma pessoa. E o corrupto, quando desvia dinheiro público, ele causa um mal à coletividade como um todo. Por isso tem que ser muito mais duro. Agora não dá, senhor presidente, é para a gente assistir um julgamento, uma trucidação que foi feita inclusive pela mídia, e eu queria que passasse aí o novo, queria pedir a atenção do telespectador, queria pedir, por favor, ao cinegrafista, que foque na televisão essa imagem e a próxima imagem, que eu vou entrar rapidamente. Não dá, senhor presidente. Vejam que frases, para quem lutou contra a ditadura, para quem defende as garantias individuais do cidadão mais humilde ao cidadão mais poderoso, sem privilégio nenhum. Para além do debate da inocência e culpa, o transcorrer do julgamento foi um circo. É aqui o Cadu Amaral, um blogueiro aqui, e trazendo as frases que não são deles. De quem são essas frases, senhor presidente, que eu vou dizer agora? Usadas no processo. O Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, aspas, não há provas porque quadrilha não deixa provas, fecha aspas. Como é que um procurador geral da República de Didi Mangueira
diz uma atrocidade dessa? Não há provas porque quadrilha não deixa provas. Será que nós vamos agora estabelecer neste país um estado de exceção, onde o cidadão vai ser condenado pela presunção, onde o cidadão, no caso aqui, vai ser condenado pela posição que ocupa, porque se coloca que tem a obrigação de saber o que estava acontecendo, e na questão de mérito que estamos colocando aqui, sequer se pode dizer com segurança, depois do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, de que esse processo foi um processo justo. Daí dá o direito a qualquer cidadão hoje dizer que nós estivemos diante de um processo político para criminalizar o PT. Aliás, não é novidade. Sabe por quê, vereador Guilherme? Porque, na verdade, a história desse país está aí para contar. E o Poder Judiciário, como eu disse, não está acima do bem e do mal. E não tem nenhuma justificativa. Aliás, é um desastre a declaração de hoje do ministro Gilmar Mendes. Aliás, o mesmo ministro Gilmar Mendes, que às 2 horas da madrugada deu um habeas corpus para soltar o Daniel Dantas. O STJ anulou todo o inquérito da Satyagraha, com gravações sérias, inclusive do Daniel Dantas, dizendo publicamente, porque está gravado, dizendo que resolvesse a situação dele lá embaixo, não se preocupasse aqui embaixo, deixasse que lá em cima ele resolvia. Não estou desrespeitando nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu não posso ficar em paz com a minha consciência, vereador Zé do Carmo, se na condição de advogado não chamar a atenção. E, senhor presidente, as outras frases, não tenho prova cabal, essa que eu já disse. E mais ainda, o ministro Joaquim Barbosa, candidatíssimo a presidente da República, abre aspas, disse o ministro Joaquim Barbosa, Constituição é o que o Supremo diz. Senhor presidente, eu queria só a sua paciência para quem quiser mais detalhes de tudo isso que aconteceu, leiam este livro. Paulo Moreira Leite, que era jornalista da revista Época, e agora era da Isto É, e agora está na Época, ou o contrário. A outra história do Mensalão, as contradições de um julgamento político. Senhor presidente, aquela tela que está ali é uma fatura da Rede Globo de televisão, principal porta-voz da criminalização do PT, com seus jornalistas, com seus repórteres. Pois bem, essa aí é só uma pequena parte de 2 milhões e poucos que foram pagos à Rede Globo de televisão, como foi pago à Folha de São Paulo, como foi pago ao Estadão, como foi pago à revista Veja, desses recursos que estão dizendo que foi usado para o PT comprar parlamentares para governar. Vereador, concluir. Senhor presidente, esses dados estão aí para qualquer cidadão interessado, tanto os que sustentam que foi um mensalão, como os que sustentam que foi um mentirão, para ir a fundo e saber de fato o que aconteceu. Agora, senhor presidente, eu queria concluir lendo pedir permissão a Vossa Excelência pela relevância do tema. Vejo aqui o que aconteceu, senhor presidente, em relação ao inquérito sigiloso que levou à condenação do Henrique Pizzolatto. Em 9 capítulos, Pizzolatto revela que em março de 2006, quando ainda presidia o Supremo Tribunal Federal o ministro Nelson Jobim, a CPMI dos Correios divulgou um relatório, vereador Adail, um relatório preliminar, pedindo o indiciamento de 126 pessoas. 10 dias depois, vereador Zé do Carmo, 10 dias depois, o Procurador-Geral da República, o cearense Roberto Gurgel, já estava convencido da culpa de 40 deles. 10 dias depois. E, senhor presidente, e ainda mais, sabe qual foi a base para a condenação do Pizzolatto? Foi uma carta do ex-presidente da VisaNet, que estranhamente agora é consultor da Rede Globo de televisão. É esse processo, é essa garantia democrática que nós temos, para concluir, senhor presidente, concluir mesmo, dizer
que todas as instituições são passíveis de erro. O Supremo não é imaculado. Aliás, a história do Supremo não é muito boa nesse sentido. Foi o Supremo Tribunal Federal que entregou Olga Benária, grávida de um brasileiro, de Luiz Carlos Prestes, para ser assassinada nas câmaras de gás dos nazistas. Foi o Supremo Tribunal Federal que, no dia do golpe militar, o presidente do Supremo estava lado a lado com o Aldo Moura Andrade, que ontem essa sessão foi anulada para validar o golpe militar. Foi esse mesmo Supremo que, dando apoio à ditadura militar, cassou o mandato do Evandro Lins e Silva, o grande jurista nacional, o grande democrata. Senhor presidente, quero concluir só com essa reflexão. Numa reforma política, senhor presidente, não se pode deixar de ser considerada a discussão sobre uma quarentena de membros do Poder Judiciário para concorrer à cargo eletivo. É razoável? E eu pergunto a vossas excelências, pergunto ao cidadão, diante do perigo que nós temos, acho que está afastado, porque, como disse a jornalista Inês Nassif, o PT tem voto, só não tem o resto. Por isso que talvez nós sejamos afastados da possibilidade de um novo Messias, tipo Collor de Mello, que alguns segmentos querem personificar isso na pessoa do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Concluo, é razoável, senhor presidente? Quero perguntar ao telespectador, é razoável um julgador, ainda mais da Suprema Corte do país, enquanto tem em suas mãos processo de tanta relevância e repercussão política, promover encontros políticos para discutir possível candidatura? Ainda que tais conversas sejam só especulação, isso é uma aberração. Vejam, matéria de ontem dos jornais. Romário convida Joaquim Barbosa a se filiar ao PSB e disputar o governo. E aí, abre aspas, o Tucanato oficialmente nega os boatos sobre a possibilidade de Barbosa ser vice de Aécio. Mesmo assim, disse que os encontros entre ambos têm sido mais frequentes. Então, senhor presidente, com muito respeito, eu acho que está em jogo é a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Nenhuma ditadura pode mais nesse país, nem mesmo a ditadura do judiciário, que esta é a mais perigosa, porque o judiciário dá a última palavra. É claro, senhor presidente, que quem está condenado, justo ou injustamente, tem que começar a pagar a pena. Mas não é razoável. E está aí um manifesto de grandes intelectuais brasileiros, capitaneados pelo Dalmo Dallari, pelo Bandeira de Mello, grandes constitucionalistas, está rodando aí um abaixo-assinado, um manifesto nacional, dizendo da arbitrariedade que foi cometida. Porque se alguém, senhor presidente, seja o Zé Mané, lá da minha Boa Viagem, seja o Zé Genuíno, seja o Zé Disseu, seja o Tasso Gereissati, seja quem for, se tiver sido condenado a pena para de regime semiaberto, que, aliás, também uma impropriedade, a primeira vez na história deste país que se começa a cumprir uma pena antes do trânsito em julgado da decisão. Então, senhor presidente, quem está condenado do regime semiaberto não pode ser trancafiado. E quem está dizendo isso é quem defendeu nas ruas dessa cidade o mais humilde trabalhador que teve diante dessa situação, portanto, não é nada oportunista por conta da situação atual. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela liderança da oposição, vereador Guilherme Sampaio. Enquanto o Guilherme